Para começar o processo é importante que a gente garanta que a placa que a gente vai fazer tem um encaixe perfeito nos dentes de quem vai usar. Então a gente garante isso através de fazer um molde dos dentes do usuário. E para isso a gente vai replicar precisamente o processo que os dentistas fazem para conseguir um molde onde eles vão colocar aparelho, fazer uma placa de bruxismo ou uma placa de clareamento. O material usado é o alginato. É um material extraído de algas marinhas que gelifica a partir da adição de água. Então, seguindo as indicações contidas na embalagem, a proporção é 8,5 gramas de pó para 18,5 gramas de água. Mas é importante que você observe se no material que você comprou tem essa mesma indicação. Na hora de misturar, o alginato deve ser adicionado primeiro e a água posta por cima. Como ele é um pó muito leve, se você puser água antes, o alginato vai simplesmente flutuar e não vai misturar tão bem. Ele vai da cor branca, nesse caso, para a cor rosa, para indicar que ele está bem misturado, e esse é um ponto que a gente pode observar para saber o momento correto de aplicar na moldeira. As moldeiras têm diversos tamanhos e elas vão se adequar a diferentes formatos de arcada dentária. Kits muito simples podem ser comprados no Mercado Livre ou em lojas de dentistas. E antes de começar o processo de mistura, é importante que você meça qual é o número, qual é o tamanho da arcada do seu modelo, para que na hora de aplicar você gaste o mínimo de tempo possível. O material tem um tempo de presa de aproximadamente 3 minutos a partir do momento que a mistura começa. Então é importante observar isso e você pode sempre ficar monitorando o material que sobrou na tigela para saber o momento de retirar. Para retirar, você pede para o seu modelo inclinar um pouco a cabeça para frente e vai fazendo movimentos leves, laterais e movimentando a placa para frente para que ela desloque e quebre o vácuo que está composto entre o alginato, material de molde e os dentes do seu modelo. É importante que no mesmo dia e poucas horas após a moldagem seja vazada a peça positiva em gesso. O alginato, como é um material à base de água, ele desidratando vai perder a forma e assim a peça que você vai produzir no final não vai se encaixar no dente do modelo. Ao contrário do alginato, o gesso deve ser adicionado à água. Se você puser o gesso antes e a água depois, vão ficar muitas bolotas e o gesso não vai misturar completamente. Assim, colocando ele na água e dando um certo tempo para que a água absorva e penetre no material, você vai conseguir misturar muito melhor e ter uma distribuição mais positiva. A ideia é que você vise uma consistência quase como de iogurte. E aí você vai adicionando aos poucos dentro da moldeira e, ou soprando, ou agitando, dando batidinhas na moldeira, você vai garantir que não fiquem bolhas de ar nas partes mais finas dos dentes, que são as pontas. Esse processo pode ser feito com cuidado. O tempo de presa do gesso não é tão rápido, mas é importante que você observe à medida que a consistência vai engrossando. Essa primeira etapa, que nós chamamos de beauty coat, que é a fineza dos detalhes, precisa ser feita enquanto o gesso ainda está o mais líquido possível, para que ele possa penetrar em cada detalhe do seu molde de alginato. À medida que ele vai engrossando, a gente vai podendo aderir camadas cada vez mais grossas e criar o volume do positivo, como você vê à frente. Após depositado o resto do material, é importante que se tome o cuidado de criar uma superfície plana, tanto para evitar cortes e perfurações nas mãos de quem estiver operando,
quanto para facilitar a deposição do gesso em cima de superfícies, para que ele fique estável e não role e corra o risco de quebrar a peça. Desmoldar é bem simples. Aguardando o tempo de presa do gesso, você pode simplesmente ir movimentando a placa da mesma forma que você fez no momento do molde, para liberar a peça de gesso do molde de alginado. Agora, o molde, que é tratado como um molde perdido, pode ser descartado e aquilo que vamos usar é a peça final de gesso.